Oi gente, meu nome é Ravel Anderson, sou estudante de Sistemas e Mídias Digitais e estou aqui para fazer uma apresentação em formato Pet Acutia sobre Franco Esbarro, na cadeira de Direção de Arte e Multimídia. A proposta desse trabalho é apresentar um pouco da biografia de Franco Esbarro. A gente vai falar aqui sobre um pouco da trajetória dele, de algumas criações de carros conceitos e também apresentar algumas discussões sobre os extremos da estética de carros conceitos, o que realmente pode ser considerado bonito ou feio. Bom, o Francesco Zeffirino Esbarro, ou Franco Esbarro, nasceu em 1939, no dia 27 de fevereiro, em uma fazenda próxima à cidade de Apulia, na Itália. Quando jovem, Franco Esbarro adquiriu de seu pai, um agricultor, um enorme interesse pela mecânica, desde motocicletas até scooters. Depois da fazenda, foi estudar mecânica em Lecce. Após os estudos, resolveu se mudar para Neuchâtel, na Suíça, em 1957. Lá, ele trabalhou como mecânico, comprou uma garagem 2 anos depois e começou a trabalhar no seu próprio negócio, onde fez projetos em parcerias com a Borgward, uma finada fabricante alemã. Na mesma década, encontrou com George Filippinetti, dono da escuderia Filippinetti, e se tornou o mecânico-chefe da equipe de carros de corrida. Ele desenvolveu os modelos AC Cobra, Ferrari P3 e Ford GT40. Ainda dentro da própria escuderia Filippinetti, nas horas vagas, ele também construiu um carro com chassi tubular próprio, motor Lancia V6 de 2 litros e transeixo VW, montados na posição central traseira. Em 1965, Esbarro construiu seu primeiro carro completo usando o método tradicional de molde, o Coupé Filippinetti. O carro tem linhas e contornos claramente inspirados nos carros de corrida da época. Ele também foi bastante comparado com o Volkswagen Karmann Ghia. Inclusive, o motor do Coupé é basicamente o mesmo motor do Karmann Ghia, o VW 1600. Em 1968, Esbarro deixa a escuderia Filippinetti e cria a ACA, uma espécie de ateliê para estudos e construções automotivas. O ateliê trabalhava com vários tipos de carros, até com carros de corrida. Ela ficava em uma antiga fábrica de cigarros. A sua primeira criação no ateliê foi o Dominique 3, que tinha um enorme spoiler na parte traseira dele. Era um esportivo puro com mecânica Ford V8. O nome do carro foi escolhido por ser o mesmo da noiva da pessoa que encomendou o carro a Esbarro. Também tiveram algumas réplicas muito bem feitas, como a do BMW 328, do Lola T70 e do Ferrari P4. Mas o que mais chamou a atenção também foi a adaptação maluca de um Cadillac, transformando em uma limusine com compartimento traseiro avantajado. Foi chamado de Esbarro Function Car. Mas Esbarro ficou mais conhecido também pelas réplicas do Ford GT40. A primeira vez que Esbarro mexeu no GT40 foi para transformar o carro para uso de rua. Seu primeiro contato com a máquina foi quando ele trabalhava para a escuderia Filippinetti. Lá, ele praticamente desvendou o carro inteiro. Isso também atraiu certos problemas, como o que aconteceu com o chassi 1048, onde 2 proprietários de réplicas de carro acreditavam possuir o verdadeiro GT40 número 1048. Um deles até contratou um inspetor para confirmar a autenticidade do chassi e o caso foi até parar na justiça. Esbarro não é exatamente conhecido por fazer carros esteticamente bonitos. Na verdade, ele realmente não leva muito isso em consideração. Nas suas concepções, Esbarro tenta priorizar mais a mecânica e as funcionalidades do carro do que a parte estética dele. Desde suas primeiras concepções, Franco construía primeiro o modelo, para daí fazer um molde com a forma negativa e desse molde fazer os painéis necessários para fechar a carroceria. Em 1979, Esbarro tentou replicar um Bugatti Royale a pedido de um milionário alemão. As proporções do carro não foram exatamente boas, mas a mecânica do carro ficou muito interessante, com 2 motores V8 Rover acoplados, cobertos por carpas metálicas que tentam imitar o carro original.
Sbarro então passou de se tornar conhecido por seu trabalho de construção de réplicas a criador de peças livres. E isso acabou fazendo ele uma referência na área de criação e desenho de automóveis. E com isso, tem também os bons exemplos, como as réplicas do Mercedes-Benz 540K, que deixou muita gente abismada pela exatidão dos detalhes comparados ao original. Até a própria Mercedes autorizou Sbarro a utilizar sua logo em suas réplicas. Nessa mesma época, Sbarro fez uma alteração em um Volkswagen Golf, transformando o carro numa verdadeira máquina, colocando um motor de Porsche 911 na posição central traseira. E sim, o carro pode rodar aberto desse jeito. Em 1989, Sbarro apresentou o Osmos, um carro com escapamentos expostos fora da cobertura do motor central traseiro. Tinha as inovadoras rodas sem cubo central, uma invenção patenteada de Franco Sbarro. Bom, não temos tempo para comentar tantas criações desse cara. Hoje ele tem uma escola chamada Espera Sbarro, onde diversos carros foram desenvolvidos pela equipe. Vale a pena olhar todos os modelos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Valeu!